quando foi criado então a paróquia novamente, né? Ela já tinha sido paróquia, né, por muitos anos. Então, em 1962, que foi criada a paróquia de Campina Grande do Sul. Então, eu lembro assim que teve uma festa muito grande, até com banda, e a chegada do novo padre, né, padre Erwin Kaufmann. Então, ele era um senhor assim pequenininho de estatura, mas muito forte, sabe? Muito exigente para gente que não estava acostumado com padre aqui todo dia, né? Então todos os domingos passa a ter missa daí, e ele era muito exigente. Então uma criança que chorasse na hora da homilia dele, ele pedia que a mãe saísse, que esperasse ela fora com a criança. Porque então não podia ter barulho na hora que ele estava falando, né? E eu sei que nós tivemos um caso com ele da nossa formatura. Daí então a escola foi criada, o Normal Regional foi criado em 1960. Então em dezembro de 63 foi a nossa formatura. Era o padre Erwin, já que estava aqui, né? E ele ficou sabendo que a gente tinha marcado um baile também. E daí 14 de dezembro foi a formatura, e depois da formatura já tinha o baile. Baile de formatura, com vestido social, tudo coisa mais linda planejada, né, para a nossa primeira formatura, primeira turma que se formando aqui em Campina Grande do Sul. E ele ficou sabendo desse baile, ele começou a combater, porque era a época do advento, e no advento não podia ter baile. E a gente já tudo programado, né, depois da formatura fizemos o baile. Daí no domingo seguinte ele desceu a lenha mesmo. Brabo, quase excomungou todo mundo. E nós que éramos, né, do coral, a gente participava ativamente aqui na igreja. Então a gente ficou muito sentido assim com esse padre, né, que não concordou com a gente, né, de ter feito o baile no advento. Então coisas assim, mas ele era legal, porque inclusive ele dava aula de ensino religioso, tinha um irmão que morava com ele, né, e a casa paroquial, então, que arrumaram para o padre, quando na criação da paróquia, foi na antiga casa escolar. Aquele casarão de madeira, né, que depois ficou desativado, porque foi criada a nova escola ali do outro lado da praça, né? E aquela casa, então, foi a casa paroquial do padre Erwin. Depois, né, ele ficou até, acho que 1966, e daí foi construído, então, uma casa para o padre Conrado, que é a casa que foi demolida agora, né, faz esse ano passado, né, final do ano. Então, a casa do padre Conrado, daí tinha a casa paroquial. Mas antes disso, eu lembro das festas que a gente fazia antes de ser paróquia. Então, as festas do padroeiro sempre teve. E eram festas bem grandes, né? E eu lembro assim, não tinha salão paroquial, só tinha um barracão que era o botequim, para vender bebida gasosa principalmente, né? E o churrasco assado. Então existia assim uma comissão daquelas famílias tradicionais. Então a família que eu lembro assim, o seu Ângelo Trevisan, o seu Jacó Dalprá, com a dona Elvira, tinha o seu Mário Strapasson, o meu pai fazia parte também. Então nas festas era feito já aquele movimento de festa mesmo. Era feito leilão das coisas, não tinha bingo. Era feito leilão de animais, leilão de bolo. Eu lembro assim que para a preparação da festa, então meu pai é que temperava as carnes. Então era numa tina de madeira, punha todo o churrasco, né, no sábado lá e temperava, bem temperado para assar no dia seguinte. Ele também assava galinha caipira. Então era uma matança de galinha caipira, tudo arrecadado como prenda. E daí então as mulheres matavam a galinha e temperavam tudo. E no sábado, no domingo de madrugada já era feita a farofa, enchido tudo, as galinhas para assar. E atrás da igreja aqui tinha forno de lenha. Então eu acho que nunca ninguém falou disso ainda, né? Então tinha o forno de lenha. Meu pai vinha de madrugada no domingo fazer o fogo naquele forno. E daí assava 15, 20 galinhas, tudo com farofa, né? Assava naquele forno de lenha ali. E essas galinhas daí eram vendidas para o almoço, né? E às vezes punha no leilão também, galinha assada com farofa, né?
Era muito legal. E o churrasco, então, era servido no espeto de pau. Então, também era um trabalho que essa comissão envolvia jovens, todo mundo, né, trabalhava para a organização da festa. Então, iam cortar varinha no mato, daí descascava toda aquela varinha para enfiar o churrasco ali. E já punha 3, 4 pão d'água naquele tempo, né? Não era esse pão francês, era pão d'água ali, redondinho. Então, enfiava um churrasco naquela vareta e mais 4, 5 pãozinhos. Então, era servido, a pessoa ia comer no bosque, porque aqui tudo tinha árvores, bastante árvore e gramado. Então era o lugar que a gente sentava no gramado, às vezes levava uma colcha, levava uma toalha e talher, faca, a gente levava tudo de casa, né, para comer o churrasco ali no campo. E daí durante o dia, assim, ninguém ficava fechado, porque não tinha salão, né? As moças saíam passear ali na praça, né? E tinha o alto-falante, que para animar a festa era alto-falante. E quem quisesse oferecer música, geralmente os rapazes ofereciam música para a moça, se ele estava meio interessado, às vezes, né? Dedicava música para as moças, às vezes moça para os rapazes, era assim. Também tinha as meninas, nós fazia parte disso, de preparar fitinha com alfinete. Não sei se alguém lembra disso. Toda festa tinha que vender fitinha. Então era para os rapazes, colocava assim no paletó, né? Vinho do paletó. Então colocava aquela fitinha, ficava a festa inteira e dava dinheiro. Então tudo isso aí para arrecadar dinheiro, né? Era feita a venda de fitinha. E era assim, então, a nossa vida aqui antes de paróquia. E depois, com a paróquia também, a gente continuou fazendo festa. Eu lembro da catequista Dona Elvira Zanetti, irmã do seu Nísio. Faziam parte também aí a Glaci era também assídua aqui, a Dona Lola, de fazerem o almoço, né, fazer os risotos depois, né, já tinha uma paróquia, um salão pequeno, né, foi construído um salão, então essa comissão aí, esses casais, é que cuidavam da igreja aqui mesmo, depois que tinha padre Conrado, principalmente, que ficou 32 anos aqui. Então, por muitos anos, essa equipe trabalhou pela igreja. E na época do padre Conrado, então, também, eu acho que eu não vi nenhum episódio aí que falasse do cursilho. Então, justamente esses casais que cuidavam da igreja aqui, era o seu Nísio, o seu Mário, meu pai, o seu Anjo Trevisan, Daniel Nichelle. Então, essas pessoas, Tinho Bero, foram os primeiros convidados do padre Conrado para fazer cursilho lá em Paranaguá. Na verdade, era em Matinhos, né? A quintilha, lá nas quintilhas. Então, primeiro iam os homens, depois, dali um mês, iam as mulheres. E eles ficavam proibidos de contar o que acontecia lá durante esses 2 dias que eles ficavam lá. Então as mulheres ficavam curiosas de saber, mas eles não podiam contar. Depois de um mês as mulheres iam. E depois no outro mês ia o casal. Daí então primeiro o homem, depois a mulher e depois o casal. Daí o encerramento assim era feito em Paranaguá. Era uma missa de renovação do matrimônio, muito lindo, lindo mesmo. E o padre Conrado toda a vida acompanhou. A gente voltava para casa ali pela Serra da Graciosa, era meia-noite, 1h da manhã, todo mundo voltando para casa depois do encerramento lá do cursilho. Então o padre Conrado foi muito legal nessa parte. Tinha encontro de jovens também. Ele incentivava muito, olha, nós tínhamos um grupo de jovens bem grande, fazia um encontro lá na barragem, no salão da Copel. Inclusive eu, meu marido, a gente participava, né, da comissão assim para cuidar. Então tinha a comissão que fazia o almoço para os jovens, passava o dia todo. E a gente fazia palestra, arrumava casais de Curitiba para vir fazer palestra para os jovens. A gente achava que era mais aceito, né, por eles, que viesse gente de fora fazer aquela palestra. E era muito bonito aquele grupo de jovens que eram preparados também lá na quintilha. Também eles foram muitas vezes convidados pelo padre Conrado. Outra coisa que eu lembro do padre Conrado também, primeiras viagens para Aparecida do Norte. Então eu com meu marido coordenamos. Então o padre não era pego ônibus aqui por nossa conta.
vinha já lá do Cabral. Então, nessa época, era muito a igreja do Cabral que dava atendimento para a gente aqui. Então, vinha um ônibus e o padre Conrado escolheu eu e o meu marido para arrumar passageiro. Tinha que completar aquele ônibus com 45 pessoas. Então, a gente ganhava 2 passagens, que seria assim para os coordenadores. Mas então eu ficava com uma e uma a gente doava. Então, doava às vezes para uma catequista, uma vez foi o marido da catequista. Então, pessoas mais carentes tinham aquela vontade de conhecer a Aparecida e não tinham condições de comprar passagem. Então, todo ano, um ano foi dado com uma pessoa assim que tinha deficiência física. Então, de cadeira de roda, foi doado aquele lugar. E era eu e meu marido, mas era aquela romaria que ia de manhã, saía 8 horas da noite aqui, chegava às 6 horas da manhã lá, já ia direto para a igreja, passava o dia farofeiro mesmo, porque a gente levava a farofa para comer lá no salão da igreja. Então tinha aquela reservado lá com mesas, tudo que todas as romarias almoçavam lá, mas coisas que levavam de casa. E a gente tinha era compartilhado aquele almoço, né, do nosso ônibus. Então a gente arrumava as mesas e comia, todo mundo repartia. E daí voltava, 5 horas da tarde e já embarcava no ônibus de volta. Então eu tive a oportunidade de organizar 3 romarias para Aparecida. Então, e a responsabilidade sempre era aqui do padre Conrado, que passava para a gente, né? Então eu tive a oportunidade. Inclusive, a última que a gente fez, eu recebi uma graça muito grande. Então, o meu marido, ele tinha pressão alta, ele extraiu o dente molar, né? Dente molar. Teve hemorragia. Daí o dentista mandou colocar pedra de gelo. E ele colocou a pedra de gelo e dormiu, né, com aquela pedra de gelo. Aquilo causou uma paralisia das cordas vocais. Ele perdeu a voz. Daí procurou o médico, tudo, e eles atestaram, fez vários exames, testaram que era irreversível. Então ele não podia atender telefone, ele não saía voz, som de voz dele, era só assim no cochicho. Passaram-se 1 ano quase, e ele fez o pedido, que ele queria ir a 3ª viagem, né? E deu certo da gente coordenar a 3ª viagem. E ele foi com aquele propósito assim, pedido para Nossa Senhora que ele queria recuperar a voz, porque através da medicina já tinha desenganado, né? Que era irreversível, paralisia das cordas vocais. E muita gente que estava no ônibus também ficou sabendo, sabe, desse pedido dele. E a gente foi, passou o dia lá, daí voltamos, passou assim uns 5, 6 dias, sem ele perceber, ele estava falando, soltou a voz. Daí que a gente percebeu, nossa, você está falando, né? Foi uma coisa assim tão lenta, assim que de repente, no prazo de uns 7 dias. Então é um milagre, é a fé mesmo. Então desse tempo a gente já fazia romaria para Aparecida. Dessa época aí, eu lembro das procissões de Sexta-feira Santa. Então antes de ser paróquia e depois com o padre Erwin, com o padre Conrado também a gente continuou. Então os jovens faziam encenação, mas não era aquela encenação que faz hoje, assim, com o Cristo vivo, apanhando dos soldados, não. A procissão saía da igreja com a cruz de Cristo. Então era a procissão do Senhor morto, já que chamavam, né? Sexta-feira Santa era a procissão do Senhor morto. Daí então eu fui Verônica umas 2 ou 3 vezes, eu era solteira ainda, moça. Então foi antes de ser paróquia, né, que eu lembro. Porque eu me casei em 1963, então fazia 1 ano que era paróquia. E antes, então, eu já fui Verônica. Em 2 anos eu fui Verônica. Então a Verônica, a procissão era feita às estações do Calvário aí. Era feita nas esquinas. E tinha um momento em que a Verônica enxugou o rosto de Jesus e apareceu a imagem dele no pano. Então eu lembro assim que eu subia numa cadeira, já levava uma cadeira, e gente que vinha, sabe? Nossa, procissão muito grande. Então eu subia na cadeira e eu ia cantando, acredita, cantando em latim.
e desenrolando aquele pano, assim, sabe, que tinha num pau, desenrolando e mostrava a figura de Jesus ali para o povo. E eu cantava. Não tinha acompanhamento de violão, de nada, né? Esse cântico da Verônica, desde o início já não pode ter acompanhamento, né? Então eu cantava, eu lembro assim do começo, ó vós, ó mineiro, era assim, sabe, que eu cantava. Então hoje eu pesquisei na internet, eu queria saber o que significava. Então era uma lamentação, né? Um cântico assim, de lamentação do que tinha acontecido com Jesus. E então é uma lembrança que eu tenho. E depois que terminava a procissão aqui dentro da igreja, tinha a encenação assim de tirar o Jesus da cruz, aquela imagem, né? Tirava e colocava no colo de uma menina ali, que era Nossa Senhora. O que marcou bastante mesmo foi a morte do Padre Laércio, né? A gente amava aquele padre, ele era muito missionário, né? Ele visitava, eu ia com ele, às vezes ele me convidava, vamos lá, fulano de tal pediu, né, uma benção. Então eu ia, eu já era ministra também, né? Desde 2002 que eu sou ministra da Eucaristia. Eu não falei no início da apresentação, né, mas eu sou a ministra da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, ministra extraordinário. Sagrada Eucaristia desde 2002. Então eu acompanhei o Padre Laércio nas visitas. Ele gostava de visitar muitas pessoas. Não importava a religião. Eu lembro ali da Dona Ernestina, que era da Assembleia, né? E ele ia lá e dava bênção nela. Ele visitou a minha mãe. Então, coincidência, o aniversário dele, 7 de outubro, e a minha mãe era 6 de outubro. E ele morreu dia 9 de agosto, a minha mãe tinha morrido dia 1º. Ele está sepultado no túmulo que estava meu pai. Porque a gente daí, quando a minha mãe morreu, a gente mudou ela para o cemitério novo ali, a capela. E ficou vazio o túmulo do meu pai, porque daí nós transferimos, né? Fazia 24 anos que ele tinha morrido. Então transferi os restos mortais do meu pai ali na minha capela. E ficou vazio. E daí então acontece a morte do Padre Laércio. Daí a gente doou, né, aquele terreno ali para onde está construído. Então tem essa coisa assim de relação, né, Padre Laércio e a minha mãe. E ele ia lá, depois que ela teve o AVC, ele estava bom de saúde, porque o caso dele foi muito rápido, né? Estava bom de saúde, ele ia fazer visita para ela, ele pegava na mãozinha dela, mas ela ficava tão feliz, ele se debruçava em cima dela, ungiu ela várias vezes. As missas que a gente fazia aqui, que a minha mãe vinha, eu tenho até foto da minha mãe com ele, a minha mãe fazendo leitura. Imagina, minha mãe tinha 90 e poucos anos, fazendo leitura aqui nas missas da terceira idade. Então isso é uma lembrança boa também que eu tenho. A gente fazia a missa da 8ª da Páscoa e a 8ª do Natal. Então com a terceira idade, e era um dia de semana, uma quinta-feira, 3 horas da tarde. Então tinha aquela missa com unção, e era para ser unção dos enfermos, mas o Padre Laércio ungia todo mundo. Então era a maior alegria dele. Foi ele que criou a pastoral da terceira idade. Em 2005, ele foi lá em casa, perguntou se eu podia ser a coordenadora. Eu disse, mas eu não tenho experiência nenhuma, eu tenho um sonho de trabalhar. Eu já tinha essa ideia de fazer na casa da minha mãe, porque a minha mãe daí passou a morar comigo quando ela ficou viúva, e ficou a casa vazia. Eu tinha uma vontade de reunir pessoas, amigas da minha mãe, uma vez por semana ali na casa dela. E de repente, o Padre Laércio vai lá em casa e me convida para criar a pastoral da terceira idade. Daí então a gente fez reunião aqui, eu comecei a pegar nome, pessoas maiores de 60 anos. Então fizemos uma lista e começamos a pastoral, desde 2005. Daí então até hoje, eu continuo na coordenação. Agora faz 2 anos de tristeza por causa dessa pandemia que a gente não se encontra mais. E agora ainda foi demolida a casa, está uma situação muito precária aquela casa mesmo, perigosa até. Estamos esperando então um novo espaço para nós. Pena, né, a Dona Deja agora
tinha uma ansiedade para voltar, né? Minha irmã também, que já estão lá no céu agora. 3 da pastoral, né? A dona Didi, a dona Deja e a minha irmã Heloína. Estão lá no céu olhando por nós, né? Com certeza. Olha, a gente mais assídua na igreja, mais participativa. Eu acho a pandemia está sendo desculpa, né? Muita gente, eu vejo, se afastou por causa da pandemia e está difícil de retornar. Os jovens, né? Então também é muito importante um padre assim que conquiste a juventude, ele que cative, que traga esses jovens, né, para a igreja. Tem que ter uma motivação para trazer jovem para a igreja, né? Então você que é jovem aí, pense, né? Trazer muitos jovens de novo, fazer aqueles grupos, né, de reflexão, convidar jovens para participar também das atividades aqui da igreja, de pastorais, né? De repente a gente vai recuperando, né? E, né, das criancinhas de hoje, os jovens, né? Para não deixar a nossa igreja cada vez menor, né? Então a minha esperança é nos jovens. Olha, eu agradeço o convite, né? De poder colaborar aí com essa história de Campina Grande, né? Que da minha turma aí são poucos, acho que estão aqui ainda, né? Eu acho. Então é bom resgatar ainda um pouco dessa história, né? Porque se nós não contamos, vocês dificilmente vão descobrir, vão ficar sabendo, né? Então eu agradeço de coração esse convite e você, né, inspirado por Deus aí, tá colaborando com essa parte, né? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o Padre Anderson. Ele é uma pessoa, né, muito boa, muito amiga. Tomara que ele conquiste os jovens, né? Vamos fazer renascer mais a nossa igreja aqui.